A graça e a paz do Senhor a todos. Ainda tem muita gente para conhecer. Bem, eu espero que a gente tenha um tempo aqui de comunhão, na graça do Senhor. Esse não era o plano original desse encontro, né? Nós passamos por várias configurações possíveis aí na preleção, mas Deus quis que assim fosse. Fiquei eu só. Mas quero aproveitar esse tempo na graça do Senhor com os irmãos. Esse é o Tito, para quem não conhece, meu filho. Vocês vão escutar bastante esse gritinho aí. A gente já está acostumado, os irmãos vão se acostumando. Irmãos, nós vamos trabalhar esse tempo agora, daqui para o final, domingo, 5 palavras, incluindo a introduçãozinha hoje, bem pequenininha. Nós vamos trabalhar 5 problemas dos nossos adjetivos. A Bíblia traz solução para todas elas. O autor Bryan Chapell, talvez um dos melhores para falar sobre pregação. Tem um estudo que estuda sobre pregação ou oratória aplicada, que é homilética. Tem nada a ver com ovos, viu, gente? E essa matéria nós vemos nesse livro, talvez um dos melhores já escritos, que é Pregação Cristocêntrica. Talvez o Vindião vai lembrar aí, trazer alguns pesadelos para ele de sala de aula do nosso tempo. E nós vemos nesse livro uma sacada tão brilhante desse camarada, falando sobre o FCD, que é uma abreviação para Foco da Condição Decaída. A nossa condição depois da queda é uma condição decaída. Temos muitos problemas depois da queda. Problemas de todas as ordens possíveis. O ser humano foi afetado integralmente. E não só afetado, como se tornou promotor do mal. Ele se torna coagente do mal no processo de queda, ou num processo caído da humanidade. O foco da condição decaída são focos que a Escritura tem para tratar, reverter e sarar pontos na queda. Por exemplo, quando o Senhor escreve o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que assunto vem à nossa mente nesse momento? Alguém arrisca um palpite? Em uma palavra. Esse versículo te sugere qual palavra? Provisão. Você falou, Marcelo? Subsistência. Mais um? Sustento. Suficiência. E o que isso poderia causar em nós? Segurança seria remédio para qual doença? Ansiedade. O que mais? Medo. Ótimo. Boa, Marcelinho. Não apenas um grande instrumentista, viu? Boa, Marcelinho. Eu não tenho balinha aqui para te dar, cara, senão você ia ganhar esse prêmio, viu? Ok, pegaram o ponto? A Bíblia, então, no Salmo 23, traz um remédio para uma doença. O remédio de provisão, de conforto, sustento, de segurança que o Salmo 23 traz, é focando tratar um problema que a queda trouxe. Insegurança, medo, desprovisionamento, carência e por aí vai. Desorientação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É uma poesia, mas essa poesia sugere para nós assuntos concretos. Iluminação sugere para nós direção, discernimento, conhecimento. Não é verdade? Esse versículo, então, é capaz de trazer essas coisas. Quais seriam os problemas provenientes desse remédio? Ou melhor, quais seriam os problemas que esse remédio se aponta, se direciona? Escuridão, desorientação, desinformação, falta de clareza e por aí vai. Esse seria o foco da condição decaída como estrutura da Escritura, dirigindo para nós soluções e tratativas. Bom, nesse sentido, nós temos um pequeno programa para cumprir aqui. A começar pelo texto de Lucas 22, 31 a 32, onde nós vamos tratar o adjetivo traidor, nós vamos passar por sexta de manhã, Mateus 6, 9, órfãos, traidores, órfãos. Sábado à noite, Marcos 5, desertores.
E, por fim, domingo de manhã, Salmo 51, inconfessos. Então, nós vamos tratar esses focos da condição decaída em nós. Pastor, nada disso se aplica a mim. Ok, nós vamos descobrir coisas para tratar aí no caminho, então. Mas naquilo que aquilo bater diretamente no seu coração, nós esperamos que a palavra do Senhor faça aquilo para o qual ela foi designada. Certo? O versículo, então, é Lucas 22, 31 a 32, que diz o seguinte, esses dois versos. Simão, Simão, eis que Satanás te pediu para te peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não falhe. E quando voltares, fortalece os seus irmãos. Já parou para pensar nesse versículo? A gente às vezes passa por alguns versículos sem parar para pensar o que está acontecendo ali. O diabo foi ter uma palavrinha com Jesus naquela altura do campeonato e pediu para peneirar Pedro. Senhor, eu posso ficar com esse? Eu posso chacoalhar para ver se sobra alguma coisa? Essa é a conversa. E esse negócio, quando eu fui parar um pouquinho para meditar nesse texto há um tempo atrás, me deu um gelo na espinha, porque eu sou meio que Pedro. Eu tenho as minhas mazelas e as minhas prontidões para traição, todas pré-moldadas em mim. Se Satanás vai ter uma conversa com Jesus sobre mim, ele tem muito assunto para tratar. Ele tem muito onde ancorar o pezinho ou os cascos, para os mais imaginativos, para poder calcar o passo. Ele tem aonde ancorar o pé de cabra. E em Pedro ele tinha de sobra. Pedro, o traidor, aquele que negou Cristo. E aquela negativa tríplice não aconteceu no vácuo. Ela estava acontecendo numa expectativa diabólica muito interessada. Simão, Simão, o diabo veio ter uma conversa comigo e te pediu para te peneirar como trigo, te passar na peneira. Já imaginou o diabo tendo uma conversa dessa acerca da sua vida? Com todo o currículo anotado que ele tem. Lembra da história de Jó? O diabo vai se apresentar diante de Deus. É uma apresentação formal aquilo ali. Ele está realmente prestando contas. Aí o Senhor pergunta, de onde vens? Ele fala, de rodear a terra e passear por ela. Passear nada, você está dando voltas, fazendo buraco em volta da casa do Jó. É ou não é? Ele tem um bloquinho de notas, cujo título é Jó, o próximo alvo. Ele tem argumentos, pressupostos para falar com Deus acerca daquele rapaz, daquele senhor. O diabo tem interesse particular. Ele anota. Ele quer peneirar os do Senhor Jesus. A boa notícia não estava no currículo ou na resiliência de Pedro, mas na intercessão de Cristo, nosso sacerdote supremo, que falou, mas Pedro eu não deixei. Pedro, o que o nega, Jesus, o que o faz voltar. Jesus o vira para si porque ele deu as costas para Jesus. E faz com que ele olhe de novo nos olhos do seu mestre e o confesse novamente. Agora quebrado, moído e machucado. Porém, liberto, resgatado, livrado do diabo. Porque Jesus não permitiu. O diabo tinha direitos. Mas Jesus agiu com graça como ele é próprio na sua missão na terra. E não apenas poupou Pedro, guardando Pedro, mas agora abençoa os outros 10, eu estou excluindo Judas aqui. Agora, Pedro, fortalece os teus irmãos. E essa é uma notícia muito boa para nós. Porque quando nós formos e somos constantemente agraciados pelo Senhor, mais do que temos consciência, saibamos nós que nós estamos sendo ao mesmo tempo responsabilizados para fortalecer os nossos outros irmãos.
enviados de volta para casa como alguém que foi poupado, sem mérito. E agora, com menos mérito ainda, com a missão na mão dada pelo nosso bom Senhor. E, meus irmãos, talvez você e eu façamos parte dos 10, eventualmente. E tenhamos nos nossos irmãos fortalecimento. Ainda que tenha traições no nosso caráter e disposição para isso, nós vamos olhar para o caráter do nosso Senhor Jesus. Ele nos guarda. Ele nos perdoa. Ele nos fortalece através de pessoas perdoadas como a gente. Ele tem nos poupado das garras mais malignas possíveis. Isso é uma boa notícia para a nossa segurança. Traidores. Mas temos um Cristo que não trai. E que, apesar de traído, perdoa. E cuida de nós através dos nossos irmãos. Vamos pedir a graça do Senhor nesse sentido. Ó Deus, diante da Tua palavra, cabe a nós pedir ao Senhor que nesse projeto comunitário de nos fazer fortalecidos, a Tua graça seja elo forte entre irmãos nessa igreja. A Tua graça seja chão sólido para caminharmos juntos, lado a lado, dia a dia, na missão e na comunhão. Obrigado porque o Senhor tem nos dado segurança, casa para voltar de nossas traições. E ainda que as traições sejam contra nós, nós podemos contar contigo que faz as coisas novas e que restaura alegrias pela manhã. Nós te pedimos, ó Deus, fortaleça-nos nessa noite. No teu nome, ó Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós nos encontramos amanhã para mais um tempo na palavra do Senhor. Aí um tempo mais detido. E nós vamos dar uns passos mais profundos à medida que a gente caminha até domingo. Na verdade, domingo vai ser um alívio. Mas até lá, vai doer um pouquinho, mais em mim do que nos irmãos. Mas a gente chega no domingo com um refrigério, tá bom? Então vamos com paciência, coração firme que vai dar tudo certo. Aqui. Valeu.